Saudações, eu tenho um convite especial para você. Comigo, vinha dialogar com a doutora Jaqueline Aguiar sobre governança administrativa. Entenda essa matéria, é rápido. Saudações, estamos aqui já em definitivo para dialogar com ela, mestra em Direito Público, especialista em Direito Tributário, doutora Jaqueline Aguiar da Silva. Que felicidade ter você aqui. Muito prazer estar aqui, felicidade é toda minha estar presente. Jaqueline, vamos falar hoje sobre governança administrativa. A pergunta que te faço é: tenta, de uma forma bem simples, explicar o que seria isso, conceituar assim, de uma forma bem tranquila, para que a população consiga entender, Dona Maria, o seu João consiga entender o que seria isso. Claro. A governança administrativa ela está associada ao planejamento. Então, sempre que nós falamos em governança administrativa, ela tem um tripé muito simples: planejamento, transparência e eficiência. A ideia que a administração tem que ter de sempre estar voltada a satisfazer o interesse público. E como ela vai satisfazer isso? Traçando os melhores mecanismos para se chegar ao resultado. Então, se ela vai construir uma creche, por exemplo, ela tem que saber qual é esse público e por quanto tempo ela vai conseguir, com essa creche, atender a esse público. Entendi. Fazer um estudo específico daquela população, daquela comunidade, como gestor público entender. Isso. Então, o gestor público ele tem que ter a capacidade de dialogar com a sociedade em que ele está para evidenciar os seus problemas, né, claramente, e conseguir atender da forma mais satisfatória. Não adianta, por exemplo, um gestor dizer: eu vou construir uma ponte de madeira, mas naquela comunidade eu tenho muitos veículos de grande porte. Então, uma ponte de madeira não sustenta os veículos de grande porte, tecnicamente. Entendi. Então, esse estudo preliminar é essencial, tá? Para caracterizar qual seria o melhor mecanismo para atender aquele interesse da comunidade, que seria de tráfego. Entendi. Vamos lá. A pergunta inicial que te faço é a seguinte: esse trabalho, essa expertise de avaliar qual seria a demanda específica daquela comunidade e, em especial, como suprir aquela demanda específica, é uma função da administração pública propriamente dita ou seria uma empresa especializada que vai fazer esse estudo? É uma função da administração propriamente dita. Porque se a administração não conseguir observar quem é a população que ela vai atender, quais os seus anseios, como ela vai chegar a evidenciar para uma empresa que será aí contratada, qual seria o mecanismo de atendimento. Entendi. Agora vamos lá. Tu, como uma advogada experiente que advoga para a prefeitura, as prefeituras, a gestão pública, ela possui atualmente essa qualificação, porque de fato, quando tu traz essa informação, a gente lembrando em questões fáticas, a gente percebe às vezes obras públicas que não suprem a necessidade daquela comunidade, Sim. naquele caso. Então, Sim. assim, foram erros estratégicos, Sim. né? Um erro de projeto. Sendo... Um erro de projeto. Então, assim, do âmbito geral, claro que nas empresas, nas prefeituras que tu presta o teu serviço, a tua assessoria, tu consegue ter essa sensibilidade de orientar o gestor público para implementar. Mas levando em consideração, isso eu te faço uma pergunta geral, vamos pensar assim no Maranhão como todo, no Brasil como todo. Levando em consideração que a gente tem uma mudança a cada 4 anos por conta do processo eleitoral. E aí tu tem uma nova cabeça, um novo gestor público, com novas ideias, com novos parâmetros. Pior do que isso, com uma nova administração propriamente dito, porque ele troca todo o seu secretariado, toda a sua mente pensante muda, né? Nas estruturas maiores, por exemplo, a Prefeitura de São Luís, de uma capital, São Paulo, já possui uma estrutura pujante. Já tem órgãos, já tem pessoas que efetivamente são funcionários públicos concursados, que tem uma continuidade. Tu já tem por si só uma espécie de continuidade. Mas nas prefeituras menores não há essa continuidade, né? E aí como é o desafio
de toda vez, a cada nova eleição, a cada discussão, e aí eu nem falo pro olhar do especialista, que é o teu olhar, o cara que tu já pega aquele projeto daquela forma e já disse assim, vou implementar isso dessa forma. Mas eu digo assim, como é para aquele gestor que entra e para a comunidade que toda vez reinicia, restarta essa lógica. A gente vê isso agora no governo federal, por exemplo. Sim. Tivemos aí um governo mais à esquerda, o governo de Dilma, depois Temer, aí tu viu um rompimento teórico muito grande nas implementações Dilma para Temer, e depois tu teve Bolsonaro e agora Lula, quer dizer, tu tem efetivamente uma mudança estrutural. Extremidades, né? Estrutura, extremidades. E aí como é isso? Fala um pouco sobre isso. E aí a necessidade de já termos um perfil político-governamental traçado naquele plano político, Pois é. voltado a essa visão da comunidade que será atendida. Como fazer isso? Então, quando se traça... Talvez Eu acredito, Como? Teto, que assim, se deveria partir de um projeto político que visualizasse a Maria e o João Pois é. nas suas necessidades. E não um projeto político que pensasse primeiro no macro, né? Ou seja, pensa primeiro, eu vou fazer um programa X. Mas qual o efeito desse programa X na comunidade da Maria? Na comunidade... Será que ele se Sim. adapta àquela comunidade? Ou será que para aquela comunidade nós precisamos fazer alguns arranjos direcionais e procedimentais para estrategicamente conseguir atender aquela comunidade? Então, acho que tudo parte do projeto político e da visão do gestor de capacitação da sua equipe. É um desafio muito É um grande. desafio. Treinamento, capacitação, evidenciar quem são as pessoas que podem continuar na atividade pública. O grande problema, e você relatou bem, das gestões públicas é a descontinuidade. Pois é. Mas não é uma descontinuidade política, é uma descontinuidade funcional. Eu não sei se você percebeu que toda vez que muda o governo, né, muda o âmbito político, a esfera política, o que acontece? O primeiro movimento na administração é paralisar praticamente os serviços. Sim, né? exatamente. Por uma necessidade... Nesses primeiros meses, momentos. pelo menos a parte de obras públicas, todas são Isso. suspensas e etc. Continua. E se na próxima gestão, né, e em 2024 nós teremos eleição, aí para 2025, se nós estivéssemos sobre a égide da lei anterior, nós falaríamos aí numa dispensa por emergência, por exemplo, Isso. que é o comum, né, nas gestões públicas, e aí nós vamos estar em 2025 em outra característica. Mas, nesse perfil, nós vamos saber que a esfera política acaba interferindo nos anseios da comunidade. Isso não é ruim, tá? Sim. Isso é bom, se nós tivermos um olhar muito mais voltado à eficiência, que deve começar nesses projetos políticos. Como Aí a gente tinha que fazer uma preparação para os gestores. Tinha que, uma preparação. Né? Assim, de visão, né? Porque quando ele vai colocar... Porque efetivamente o gestor político, ele não precisa ter essa expertise, mas ele precisa se carrear, né? Sim. Se acompanhar de pessoas que tenham. Esse é um princípio da governança. Pois é. É reivindicar a não descontinuidade. Eu não posso ter descontinuidade no serviço. Exatamente. Eu preciso ter uma continuidade. Daí a governança ela vai além do perfil político. Pronto, tem tudo a ver esse assunto em decorrência aí desse debate sobre despesas públicas. Vamos pensar um pouquinho em despesas públicas e continuidade da prestação do serviço. Fala um pouco sobre isso, essa relação, despesas públicas e governança. Como é que acontece quando o sujeito, o gestor público, ele tem uma dotação orçamentária, uma previsão Sim. de dotação orçamentária, Sim. e de repente ele tem um déficit naquele valor, ele tem uma Sim. diminuição daquele valor. Como é que E fica aí isso? é que nós precisamos atentar na governança para a gestão dos riscos. Quando se define que dentro da política pública a melhor forma de atender aquela comunidade é através de uma creche, Sim. eu tenho que observar como gestor, é importante que o gestor observe, dentro da gestão de risco, quais são os riscos operacionais da manutenção daquela obra, uma vez executada, frente às suas receitas.
E não numa perspectiva anual, mas numa perspectiva macro, numa perspectiva de plano plurianual, Sim. numa perspectiva de pelo menos 10 anos. O que nós mais verificamos hoje nessa queda de receitas, especialmente nos municípios, Sim. é eles dizerem assim, nesse momento eu tenho mais servidores do que eu tenho alunos, por exemplo. Sim. Tenho mais professores na rede do que tenho alunos. Sim, mas... E o que eu vou fazer? Por quê? Porque aquele aluno da creche, ele vai para os anos iniciais. Exato. Em 5 anos, 4 anos, né? E dentro dessa perspectiva, como que fica aquele professor infantil, Sim. dos anos infantis? Ele vai estar no quadro, ele vai ser efetivo e estável e ele é uma caracterização dentro das despesas Ainda públicas. tem uma questão de fato com relação a isso, Jaqueline, agora, que é a diminuição demográfica da população. Então, o que Sim. acontece é o seguinte, Sim. as pessoas não estão mais nascendo. Aí, na E aí, gestão nesse de caso riscos- específico, como é que fica? E na gestão de risco, você tem que considerar o incremento populacional, assim como a redução populacional. Com Qualifica aquele profissional para ele exercer uma outra função? Isso. Seria uma caracterização de diálogo do poder público com o privado. E por isso tanto se dialoga o perfil de como caracterizar a efetividade e estabilidade dentro do serviço público, é um ponto que geraria um debate. Tem essa discussão, mas tem uma Enorme. outra discussão que ela é intrigante e causa muito prejuízo. Eu não sei se tu lembra, há uns anos atrás, mais ou menos na década de 90, algumas empresas construtoras no Brasil, elas quebraram. E muitos imóveis ficaram aí em aberto, devolutos. Os imóveis ficaram Sim. aí. E aí o que acontece? Eu estou falando, só trazendo um comparativo de uma gestão administrativa Claro. privada. Mas o público, isso é corriqueiro. Vamos Sim. falar aqui da obra da transposição do Rio São Francisco. Quantos anos essa obra demorou para ser completada? Quer dizer, se gastou 3, 5, 10 vezes mais do que, já vem gerando do que deveria. críticas, né? E aí, vamos lá. Não, eu nem estou falando na qualidade da obra, estou falando assim, o tanto que se gastou e se parou, Sim. e que não prestou Sim. aquele serviço e deu continuidade. Enfim, além disso, nós temos um dado agora, que é o nosso querido presidente Luiz Inácio, ele nos disse que está implementando a construção de 180 milhões de casas. Sim. Quer dizer, eu nem vou discutir a questão numérica, nem quero fazer esse debate, Claro. polemizar número e tal, de fazer graça, não é isso não. A gente sabe que esse número é irreal, esse número não existe, não são 180 milhões, nós temos uma população de 205 milhões. Mas, de fato, existe Um déficit. casas, um déficit populacional, e existe mais do que isso, investimento populacional, investimento habitacional em continuidade, ou seja, em descontinuidade, que deixaram e não continuaram. E aí, essa é a grande questão. Às vezes, o gestor público, isso é muito comum, eles não querem dar continuidade àquela obra, porque foi, teoricamente, iniciada por outro. Ele vai dizer, não, mas vou construir, não, mas quem construiu foi ele. Quer dizer, e aí eu vou vou investir, teoricamente, financeiramente, meu tempo, meu capital financeiro da minha gestão administrativa, porque eles acham que são deles, né, de uma certa forma, para terminar uma obra que foi iniciada por outro Sim. gestor. E Sim. o nome, eles estão preocupados muito com o nome, né? Quem construiu isso? Não, mas quem botou a pedra fundamental foi não sei Sim. quem. E O aí eu te ego, né? pergunto na prática, como é que fica essa discussão entre governança e a prática política, principalmente nessas comunidades mais menores, nos interiores, nos municípios do estado? A intensificação da governança, ela vai impor responsabilizações. E aí não é mais a responsabilização apenas daquele gestor que iniciou a obra e não acabou, Pois é. mas também daquele que não continuou. Exato. E essa é a grande Por quê? Porque numa obra em que se observa a gestão de riscos, os riscos não estarão atrelados apenas ao período de mandato eletivo. Quem tem que agir energicamente com relação a isso? A gente sabe que o Poder Legislativo Sim, tem por função constitucional isso. sim. Esse acompanhamento e essa fiscalização do Poder Executivo. A gente sabe que o Ministério Público também tem, mas isso a gente precisa analisar que essa demanda não acontece. Não. Essas pressões não acontecem. E se acontecem numa monta tão pequena ou pouco divulgada que a gente não consegue enxergar, a gente enxerga o contrário. São obras abandonadas e essa Isso. descontinuidade. E nós temos que fortalecer os destinatários dessa governança.
que é a população. Como é que a população, agora dá uma dica para a população, como é que a população se movimenta e repensa essa estrutura? Ela precisa repensar a estrutura no sentido de, denunciar as responsabilizações aos órgãos de controle, tá? Além de evidenciar dentro da sua comunidade os aspectos políticos. Entendi, muito bem. Nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo e já voltamos. Bem rápido. Saudações, estamos de volta aqui com ela, Jaqueline Aguiar, minha querida Jaqueline. Conheci Jaqueline há alguns anos, então quase uma década. Acho que tem quase uma década que a gente se conheceu dando aula na FACAM. Jaqueline, vamos lá. A gente ainda tem algumas temáticas a levantar, mas primeiro preciso fazer o jabá ali. Bruno Coelho já está me olhando, já está careca, reclamando. Caiu os cabelos todos. Eu quero lhe convidar a acompanhar conosco o programa Saudações, este programa que aqui vos fala na televisão, na TV Bandeirantes, todo sábado às 9 e domingo. Por enquanto nós estamos aí em decorrência do nosso querido Neymar, é exatamente por isso, por conta do campeonato de futebol, o Cristiano Ronaldo, a gente está no horário de 7 da manhã do domingo. Mas você pode também assistir ao vivo este programa pelo YouTube, na plataforma no YouTube do programa Saudações, chama Programa Saudações. Acompanhe também todas as novidades no nosso Instagram, também Programa Saudações, @Programa Saudações, né? Não precisa botar o @. E, efetivamente, nós temos o podcast jurídico Saudações. Ele acontece todas as quartas-feiras, pontualmente às 20 horas. Todas as quartas-feiras, um tema novo, pontualmente às 20 horas. Então, acompanhe lá que você verá novidades, mande dicas, xingue o Bruno, faça qualquer coisa, participe conosco. Participe conosco, estamos aqui. Doutora Jaqueline, voltemos à nossa discussão e eu quero falar um pouco sobre um tema que anda provocando reviravoltas nessa gestão administrativa nacional, que é com relação ao FPM. Primeiro, fale para nós o que seria o FPM, né? Faz esse aparato inicial, o que seria o FPM, como é que a população, e qual a importância desse FPM. Eu vi essa semana um determinado prefeito, num videozinho no Instagram, o prefeito maranhense, numa fala, que ele disse o seguinte: o nosso FPM diminuiu, o FPM agora só está dando para pagar o servidor público, eu não vou mais querer reeleição. Não adianta, eu vou ficar aqui só para pagar servidor, não quero mais. Ele disse que não vai mais querer reeleição, é menos um candidato na próxima eleição agora, na reeleição. Então, fale para nós um pouquinho sobre esse troço, FPM. Fundo de Participação dos Municípios, ele integra exatamente os mecanismos de repartição de receitas constitucionais obrigatórias, né? Previsto lá na Constituição Federal. A ideia é que os entes políticos vão auxiliar em instâncias superiores, vão auxiliar as instâncias inferiores. No caso, a União auxilia os estados e os municípios, e os estados auxiliam os municípios. O FPM aí está no perfil da União auxiliar os municípios, né? E dentro dessa perspectiva, essa repartição ela tem alguns tributos federais que inserem-se, na realidade, nessa repartição. Dentre eles, aí a gente pode destacar os principais, que é o Imposto de Renda e o IPI. E o IPI, né, Imposto de Renda, correspondem aí a 23,5% dessa repartição. E o FPM é o principal instrumento o grosso desse valor. E aí, eu estou tentando, já que você é tributarista, eu vou tentar fazer um cálculo grosso assim. Eu sou tributarista, mas não sei matemática. Eu não sei, vamos lá. Mas assim, o grosso seria o imposto de renda? Nessa discussão? O imposto de renda. É o que se imagina, né? Porque é o grande... E o FPM, dentro desse instrumento, ele é o principal mecanismo de receita dos municípios. É a vida do município. Porque se você for perceber, em municípios pequenos, né, afora as situações de renúncia de receitas, né,
Que aí nós temos Boa aí pergunta. o IPTU. Como é que tá a gestão tributária, de uma maneira geral, dos municípios do Maranhão? Há um código tributário, os sujeitos estão cobrando IPTU, estão cobrando os tributos? Nós sabemos que há aí uma pressão, Sempre né, teve essa ideia da política que era ruim, né? Uma pressão constitucional e aí também dos instrumentos de controle, aí reforça o Ministério Público, né, de cobrar desses municípios que não renunciem receita. Sim. Porque tradicionalmente eles Não. é o perfil de ausência de cobrança do IPTU. Exatamente. Né? Mas os municípios hoje têm código, né? Todos eles, em regra, têm código tributário, mas são pouco utilizados na prática. São pouco implementados. E aí nós não podemos esquecer que o STF teve uma importante decisão, que foi reconhecer o perfil do imposto de renda retido na fonte dos prestadores e fornecedores contratados por cada município. Aí eles começaram a se interessar. Para realmente reter o imposto de renda. Mas, pasmem, a maioria dos municípios maranhenses ainda não está fazendo a retenção na fonte dos seus prestadores e fornecedores, né? Inclusive, a Receita Federal até modificou a instrução normativa, né, agora em junho, para realmente caracterizar dentro da instrução normativa essa determinação que já era do STF desde 2022. Pronto. Vamos criar agora uma polêmica. A gente tem que fugir um pouquinho aqui das perguntas para lhe dar um susto. E aí vamos pensar um pouquinho em FPM. Pensando em FPM, nós temos alguns vetores que implementam o FPM. O primeiro é a questão da população. Sim, em déficit, né? Agora. Exato, em déficit. Essa é a questão. No Nordeste, principalmente, né? Em queda de crescimento, enquanto alguns outros estados e municípios crescendo. Fora no Nordeste. Então, assim, a gente tem um déficit de evolução populacional do Nordeste maior do que nos outros, nas outras regiões. Até por conta da migração populacional. Pronto. E aí nós temos um outro problema, queda de arrecadação. Sim. Né? Porque aí se reverte diretamente no cálculo, na distribuição do FPM. Aí eu te pergunto, como resolver essa demanda? Se a gente tem dois vetores que impulsionam para baixo ou para não crescer esse repasse do FPM, levando em consideração que no Maranhão, não só no Maranhão, mas no Maranhão especial, que é o estado mais pobre do Brasil, efetivamente, boa parte da população, se não a sua totalidade, mas o grosso dessa estrutura administrativa vem do FPM. Isso, esse é um grande desafio. Não é? Para o Nordeste, né? Especial. Para o Maranhão especial. Vamos pensar em Maranhão agora. E aí, se você pensar, você tem municípios maranhenses extremamente limítrofes uns com os outros e que perdem população entre si. O tempo todo. Fica nessa... E eles têm o desafio principalmente nas eleições. Aqui nós temos eleições no ano que vem. Isso. E aí você tem municípios que perdem população para os outros, não se atentaram muito para o censo, para apoiar o censo. E aí colocar exatamente na rua quem fosse captar a população, que em muitos municípios ela é uma população de dormitório. Sim. Então ela trabalha no município, mas reside em outro. Vou te provocar agora. A exemplo de boa parte da população de São José de Ribamar e Pasto do Lumiar. Sim. Aqui na capital. Isso porque mesmo. A capital, ela não cresceu como se pretendia, como se queria, e efetivamente é onde cresceu muito, Pasto do Lumiar e Ribamar. Isso. E aí você está falando de dois municípios de fundo especial, né? Pois é. Ou seja, grandes e que perdem população para o outro. Exatamente. Imagina municípios pequenos. Isso. Em que o município, para ganhar população, um deles coloca uma escola bem na ponta. Isso. Né, para realmente atrair população. Então, assim, o grande desafio é esse, e na arrecadação é exatamente coincidir possibilidade, que é o perfil arrecadatório, com a necessidade pública. Entendi. E aí os municípios vão ser incitados a arrecadarem. Pois é. Aí a gente entra nessa outra fase. Os municípios precisam não só ficar nessa demanda passiva, aguardando o FPM, e eles têm que procurar. Agora vamos lá. Um tributário ativo. O tributário ativo. Porque o grande problema, vamos lá, vamos pensar em Brasil. Por que o FPM diminuiu, em última instância? Porque caiu a arrecadação nacional. Sim. Caiu a arrecadação nacional.
O FPM diminuiu. Porque se fosse só uma questão populacional e tivesse aumentado a arrecadação, teoricamente tu estaria no 0 a 0 ou até um aumento, um pequeno Lembra aumento. que nós falamos no quadro anterior sobre riscos, Sim, né? Então, toda e qualquer política pública, ela está envolta em riscos. sim. Então, não só houve uma queda de arrecadação, como nós temos políticas públicas favorecem subvenções, Pronto. isenções, Daí eu ia falar sobre isso. que não tiveram a perspectiva Pronto. do risco e o impacto no subnacional, Exatamente. que são os municípios. Vamos lá. Para começar a resolver esse problema, para o estado do Maranhão, vamos pensar bem barristamente aqui. Para Maranhão, para os municípios do Maranhão, a gente precisa o quê? Implementar o que seria um caminho. Implementar Uma política uma arrecadação tributária. Redução é viabilizar a eficiência das despesas públicas, Da despesa pública e incentivar... gestão de riscos e planejamento. Foco da governança, planejamento. Entendi. E aí eu acho, por que eu estou falando disso? Nem é para criar uma discussão política, nem é essa a intenção. A intenção é pensar nisso como governança. Sim. Como governança administrativa, né? É esse outro viés da governança administrativa. Primeiro, uma arrecadação tributária pujante, E enérgica, diálogo. né? Que entenda e que funcione, efetiva. E, por outro lado, uma espécie de permissibilidade administrativa para que o empreendedor venha, para que possa haver produção efetivamente. No ponto certo, porque talvez a história da isenção, que tinha uma ideia inicial produtiva, a história dos carros, que o presidente Luiz Inácio fez, quer dizer, não se reverteu em zero, porque não houve aumento de investimento, a indústria não passou a investir mais, os carros não baratearam de preço de uma maneira geral, então foi aquela coisa emergencial para aquele que comprou um carro mais barato. Momentâneo. Não passou disso. E aí um efeito cíclico. Pensa em governança nesse sentido. Claro que eu estou querendo te deslocar Sim. para um lugar muito mais distante, porque tu és tributarista, né? E conhece essa gestão, mas eu estou te levando lá para um âmbito que seria quase um viés de direito administrativo empresarial. Pensando nisso, Sim, como é que a gente mas, faz? inclusive, Como é que a gente faz para pensar um dos nisso? pilares da governança é favorecer o diálogo com o setor privado. Pois é. Né? Por quê? Porque o setor privado ele tem estratégias. Lembra que nós falamos que o poder público ele tem sempre uma descontinuidade. E no âmbito privado, nós não temos essa descontinuidade. Pois é. Nós temos estratégias que E favorecem... tem o estudo do risco. O E eles estudo fazem do o estudo do risco. Ele pensa, Isso. com a atividade econômica, vai ter o risco, Isso. como é que a gente faz? E essa é a grande questão. Favorecer e isso vem bem reforçado na nova lei de licitação, por exemplo. Pronto. Não é trazer, Jaqueline, essa gestão, essa visão da gestão privada para o público? Sim. Não sim. é? Porque se você for observar, a governança, ela está focada em algo que o privado já faz. Tá? Ou seja, o privado ele planeja onde ele vai investir. Pois é. Tá? E ele pensa a longo prazo. Pensa e o a mais longo estranho prazo. é isso, que o privado pensa a longo prazo e o público não pensa. E ele analisa o impacto do poder público sobre a atuação dele. Exatamente. É um papo extremamente interessante. Felizmente, nosso tempo se esvaiu. A gente teria muito mais a discutir, muito mais coisas. Foi bem, bem produtivo. A gente vai marcar de novo para a gente discutir um pouco mais sobre esse tema com essa profundidade que se fez, mas tentar especificar outras coisas. Eu quero te deixar aí 30 segundos aí para você se despedir do nosso público, manda um beijinho, um abraço para todo mundo. Muito obrigada. Eu espero assim que tenha sido o mais claro possível, né? Exatamente para as pessoas que estão nas comunidades mais longínquas do Maranhão, né? Que foquem exatamente em visualizar aquilo que o poder público está ali trazendo e como ele pode qualificar melhor esse serviço. Sempre que precisar, estaremos aqui. Com certeza nós iremos chamar. E eu quero fazer a dedicação a esse programa ao meu irmão Aristonildo, meu querido irmão Aristonildo. Que felicidade ter você ombreando nas nossas colunas, meu irmão. E é isso, Jaque. Muito obrigado pela sua presença. Foi uma satisfação ter você aqui. E acabou. Até o próximo sábado.